Na Batalha Mortal de hoje temos dois deuses, ou pelo menos um é matador de deuses, e de outro lado, um novo deus, um dos maiores vilões da Liga da Justiça, do Superman e do universo DC, Darkseid. Do outro lado, o caçador de deuses, o açougueiro dos deuses, o antideus que enfrentou 3 Thors, sendo um deles um Skyfather, Gorr. Já fiquem tão preparados, pois hoje você vai sair desse vídeo sabendo de quem venceria esse combate. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Feitas as apresentações na introdução do vídeo, né, dos dois personagens, convido a vocês a se inscreverem aqui no canal para poder acompanhar mais duelos. E também comenta qual o próximo duelo que vocês querem ver aqui. E quero aproveitar também a convidar também vocês a entrarem no nosso servidores do Discord. Dá uma conferida no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Espero vocês lá pra gente comentar, debater várias coisas. E quem me pediu esse duelo mortal aí foi o Antônio Oliveira. Muito obrigado pela sugestão, jovem. E comenta o seu também, a sua sugestão aqui nos comentários. Gorr, sua ficha técnica é o seguinte: super força. Gorr podia facilmente bater de frente contra 3 Thors facilmente. Diferente também. Velocidade, assim como a sua força, Gorr podia também facilmente acompanhar o Thor, onde poderia também fazer viagens pelo espaço em velocidade surpreendente, e em seu auge, Gorr se torna então onipresente com todo o universo. Imortalidade, Gorr não pode morrer por causas naturais, ele pode reencarnar ou ressuscitar, e também a sua imortalidade depende de um outro ser, no caso então da própria All Black, que não deixará ele morrer completamente. Além disso, ele pode sobreviver mesmo com sua cabeça decepada. Regeneração médio para alto. Por conta da All Black, Gorr possui uma regeneração superior ao do Venom, por exemplo. Sentidos aprimorados, domínio de armas, artes marciais, anulação de poder. Gorr pode anular a imortalidade graças então a All Black. Projeção de energia, manipulação da escuridão, criação de armas. Com a All Black ele pode então criar inúmeras armas, manipulação da vida. A All Black ela pode criar minions, berserkers, e como forma então de formar um exército. Clarividência, absorção. All Black ele é capaz de absorver e também assimilar coisas como estrelas e também buracos negros, até mesmo também a própria realidade. Manipulação biológica, quem é cortado pela All Black será gradualmente infectado por ela e também ser destruído por dentro. Viagem no tempo, criação de buraco negro, resistência à manipulação do calor, controle do seu corpo, planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, buracos negros, e tudo são então parte dele. Ele também pode usá-lo de maneiras diferentes. Darkseid conta uma ficha técnica de respeito também. Super força, Darkseid ele possui uma força comparável ao do Superman, já enfrentou diversas vezes entidades e seres cósmicos. Velocidade, Darkseid ele é um lutador tão ágil e veloz que até mesmo o Flash já foi pego pelos seus próprios ataques. Extremamente inteligente, percepção extrasensorial, imortalidade, Darkseid não pode morrer por causas naturais. Projeção de energia, telepatia, criação de portal e viagem dimensional. Invocação, pode usar tubos Doom para chamar as suas forças de Apocalipse. Regeneração, de médio para alto, Darkseid já se recuperou mesmo com seus olhos destruídos. Absorção de energia, já absorveu os poderes dos deuses antigos. Manipulação da vida, manipulação da gravidade, manipulação do espaço e tempo, manipulação tecnológica, manipulação conceitual, resistência à manipulação de doenças e manipulação da antimatéria. Indo então para a análise, o Gorr, o carniceiro dos deuses ou o açougueiro dos deuses, não nasceu para ser um deus em si, mas sim para questionar os deuses. Após perder sua família, Gorr passou ainda mais a questionar os deuses, até ter a sua sorte, né, digamos assim, a má sorte de ver os deuses lutando e também caírem bem perto dele. Após o primeiro contato com um dos deuses, o Knu, Gorr teve então acesso à espada All Black, a Necrosword, ganhando então os poderes imensos, agora com o objetivo então em mente, massacrar todos os deuses porque eles não vieram para ajudar a sua família. O Thor ele encontrou os corpos de muitos deuses mortos, os deuses desaparecidos do reino de Indgar. Esses deuses foram mortos pelo próprio Gorr. Um dos berserkers negros do Gorr, que é muito mais fraco do que ele, foi capaz de atordoar o Thor brevemente, enviando então ele através de uma grande parede de rocha. Thor ele é um dos grandes guerreiros mais fortes da Marvel. Em sua forma base, digamos assim, padrão, Thor já tinha então ignorado uma explosão que destruiu a galáxia negra. Gorr também já havia então conseguido matar
derrotar facilmente Cernobog, o Negro, que era então um deus. Ele foi capaz também de trocar golpes com o jovem Thor e acertou um golpe nele. Ele também foi capaz de fazer o jovem Thor sangrar. Gorr foi capaz de dar um soco no próprio jovem Thor e em seguida passou a esfaqueá-lo com a Necro Sword. O jovem Thor era comparável ao Vingador Thor que conhecemos. O Carniceiro dos Deuses também foi responsável pela morte de Falcon, ou Belmont, um deus que literalmente lutou contra buracos negros inteiros por diversão e foi então campeão do Torneio dos Imortais por 5 séculos seguidos. Os Berserkers fizeram também o velho rei Thor sangrar e também esfaqueá-lo. O velho rei Thor era então superior ao Odin. Na luta contra o Gorr, contra o jovem Thor também, e o Vingador Thor, ele foi capaz então de conter ambos. O Gorr, ele é especialista em torturar deuses, torturou então o jovem Thor e em seguida fez gritar ele de dor. As suas correntes também eram capazes de segurar Falcão ou Belmont. Os Berserkers também negros de Gorr foram capazes de matar deuses como se fosse então um dia normal. Os mesmos Berserkers negros, um deles já foi capaz de esfaquear o velho rei Thor no coração e fazer ele então sentir muita dor. O Gorr foi capaz também de matar um deus ancião e trazer o seu coração para criar uma mega bomba. Os deuses anciãos da Marvel incluem então vários seres como Gaia, Sicton, Demiurgo e outros. Esses mesmos deuses anciões podem destruir o multiverso, como Sicton, que servia como um câncer para a eternidade. Gorr também resistiu aos golpes do Mjolnir do Thor, e com essa vantagem, com uma resistência incrível, Gorr conseguiu então derrotar o Thor. Gorr casualmente já nocauteou o jovem Thor. Ele também escravizou a maioria dos deuses, incluindo então quase todos os Asgardianos. E uma das proezas é quando então Gorr lutou contra 3 Thors e um deles era então um Skyfather superior ao Odin. Gorr sobreviveu a ser jogado a anos-luz de distância pelo velho rei Thor e em seguida começou a jogar pedaços de uma lua neles. Sobreviveu aos golpes do Thor, que em meras ondas de choque destruíram então planetas. Sobreviveu também a estar perto de uma estrela que também resistiu à sua temperatura, mesmo com a sua fraqueza de ser Beyond, de ser o fogo. Gorr também lançou a explosão God Bomb, que foi projetada para matar todos os deuses no multiverso. Casualmente também conseguiu esfaquear o Thor com a sua Necro Sword, fazendo ele gritar de muita dor. E também casualmente crucificou Loki e Thor. Logo após o crucifixo que ele fez com Loki e Thor, ele sobreviveu à explosão do trovão vindo da boca do próprio velho rei Thor sem danos. Gorr também é resistente o suficiente para sobreviver estando em um sol. Ele cortou sem esforço a mão de Loki e de novo sobreviveu a um ataque do Mjolnir do Thor. Indo para o seu auge, Gorr se tornou então um com o universo, se tornando então a Necro Sword. Gorr ignorou os golpes mais fortes e poderosos também do próprio velho rei Thor e passou a aumentar o buraco negro o suficiente para poder derrotar o velho rei Thor em um nível molecular. Foi preciso então todo o poder da Odin Force e Thor Force para matar a Necro Sword ou Necroverso negro, Que vale ressaltar também que o Gorr empunhava a forma mais verdadeira da Hall Black, da Necro Sword, também conhecido como a Lâmina Aniquiladora. Isso torna então ele mais poderoso do que a maioria dos outros seres que usaram a Hall Black, como o Ego, o Necromundo, que matou então os Celestiais, e principalmente a sua capacidade de esfaquear o velho rei Thor várias vezes é algo impressionante. Gorr havia então ferido o Loki com os poderes da Necro Sword, que era dito que esse mesmo Loki era mais poderoso que o Gorr. Ele criou então um Necro Ocean, do qual Loki e o velho rei Thor lutaram para tentar escapar. O velho rei Thor também foi forçado a destruir os pilares da criação, destruindo então a Hall Black e mais também fazendo com que o universo morresse ainda mais. Darkseid é um novo deus e o governante do reino metafísico chamado então de Apocalipse. Em 952 ele se tornou Darkseid, matando os deuses antigos. Quando ele fez, ele usou o poder esmático derramado dos deuses para se alimentar como ômega para todas as coisas. Só que a ideia do Darkseid é que Darkseid Sim, Darkseid é uma ideia de como qualquer novo deus. Ele representa especificamente a ideia do mal. E muitas das vezes é considerado uma das maiores ameaças ao multiverso. Ele se refere a si mesmo como a força tigre, uma força natural do universo que sempre será. O que nos é mostrado nas histórias é a versão direta do que podemos compreender. Essas são as ideias, pois arquétipos, as ideias devem então ser conceituais, assim como os novos deuses lutam, como o Alto Pai ou o Darkseid, é uma luta entre o bem e o mal. Todas as citações ou contos que envolvem o Darkseid, seja então indiretamente ou diretamente,
exatamente, é que o Darkseid sempre estará no fim de tudo. Seus avatares anseiam pela ideia de controlar todo o livre-arbítrio para entender e também resolver a equação antivida. Ele descreveu como a ideia de que um buraco no fim de tudo é o que está por vir. Esse buraco é o que de Deus que está lá quando todas as coisas se foram. Abre aspas. Eu sou o buraco que fica quando tudo o resto se foi, o vazio em forma de Deus. Fecha aspas. Ele é considerado uma das trevas além da própria escuridão e representa então a sua entropia de sombra, porque o Darkseid é o fim e porque ele representa o ômega, um ser que realmente não teme o velho Deus que era o Alpha, o que também é engraçado porque ele também foi dito ser o começo e como sempre será o fim, lutando para ser um dos seres mais poderosos. A forma verdadeira do Darkseid é puramente apenas a ideia tomada de forma ou pelo menos nenhuma das emanações, ou seja, tudo que vemos do Darkseid é apenas um dos seus avatares. Já vimos no final crise, na crise final, e os 7 soldados colocaram o Darkseid no quarto mundo. No entanto, isso não é realmente a sua verdadeira forma, é mais uma representação da sua verdadeira forma, é uma projeção curta do que ele é e também a ideia vai muito além disso. Darkseid na época era então o Deus podre que estava morrendo após sua vitória na Guerra do Céu e ganhar a equação e sentar atrás de uma projeção da sua verdadeira forma. Essa era a ideia, Essa era a ideia por trás disso tudo. Esse foi o segundo inimigo para o Mandrake, que mais tarde encontraria ele rastejando através da sua escuridão. Nas últimas crises, o verdadeiro momento em que temos então a ideia do Darkseid estar em sua verdadeira forma foi em Fronteira Infinita e também Liga da Justiça encarnada, na Saga das Trevas. Quando temos então a ideia de que por trás, o que a citação do Darkseid é, o que ela significa. Todas as suas emanações passadas são apenas avatares combinados em uma forma que toma a forma da ideia de que ele será o fim de todas as coisas referentes à sua verdadeira forma, como ela é. Abre aspas. Fiquei de braços cruzados como seres como você que me fizeram menor do que deveria ser. Agora, reconstituído a partir de minhas formas menores, todos os meus aspectos passados tornam-se um. Minha verdadeira forma, meu poder, exerce o que era antes da primeira crise. É hora dos seres inferiores da criação se lembrarem de quem teme em suas horas mais sombrias, em seus momentos mais profundos de desespero. Esse multiverso agora é infinito, mas eu sou finito, eu sou final. Fecha aspas. A verdadeira forma do Darkseid foi capaz de se literalmente matar a quintessência de que são a mais alta ordem dos seres do multiverso. Foi capaz de derrotar casualmente o Tártaro, amplificado pelos 8 anéis do espectro emocional antigo. Derrotou também casualmente também o Asmodeus, um dos antigos deuses que tinha sido preso na parede da fonte. Darkseid ele enfrentou a entidade Mão Vazia, que estava também tendo uma conexão direta com a grande escuridão. Darkseid ele foi capaz de mover a Mão Vazia com seus feixes ômegas, enquanto ele também estava com o rachador do multiverso, o raio lá, Até mesmo também a Mão Vazia ficou impressionada com o poder do Darkseid, mas é claro que não era comparável à grande escuridão. E a Mão Vazia logo em seguida deitou o Darkseid. Darkseid mal se machucou com isso, e estava então pronto para poder literalmente perseguir a Mão Vazia dentro da grande escuridão. E sim, Darkseid, quando ele adentrou lá dentro, ele sobreviveu no nada, na escuridão eterna. Isso aconteceu a mesma coisa com o Doomsday e o deus da guerra Ares. Apesar de não ser um feito em si, Darkseid também se passou como um editor da DC Comics. Depois de Darkseid voltar para a Terra, Darkseid também foi capaz de soltar ainda mais seus poderes e derrubar então a Liga da Justiça encarnada. O próprio Darkseid também afirmou que os heróis têm um papel importante a desempenhar nas próximas guerras. Tudo isso é mostrado e também explorado graças à grande escuridão. Essa entidade tem uma grande influência em tudo que acontece no universo DC, seja então em crise ou então vilões que trazem essas crises. E Darkseid é um desses grandes vilões que foram usados pela grande escuridão. Para poder falar a verdade, foi usado pelo próprio Pária, que é um outro vilão que estava então controlando a grande escuridão graças à máquina do anti-monitor de antimatéria. Quem vence?
Essa batalha envolvendo então os deuses, certamente o resultado não poderia ser diferente de uma aniquilação total de ambos. E aqui eu quero deixar claro, Gorr, o carniceiro dos deuses, tem a maior vantagem. Além dele conter um fator generativo gigantesco, muito maior do que Darkseid, né? Ele ainda assim pode infectar o Darkseid com a Necrosword. E por que isso é relevante, Thiago? Olha, jovens, isso serviria de uma grande ajuda pro Gorr, né? Pois se ele conseguisse infectar o Darkseid com a Necroespada, além do Gorr conseguir subjugar o Darkseid, ele teria mais chance de vencer o Darkseid, o novo deus, né? Mas também tem um lado que seria muito bem explorado, o fator de inteligência e a Samson Ômega do Darkseid. Esses são dois fatores que poderiam ser um perigo pro Gorr, apesar do próprio Gorr enfrentar os Thors, né? Que já são personagens mega poderosos. Darkseid já se demonstrou estar num épico nível de inteligência numa batalha. Inclusive, a Samson Ômega tem diversas propriedades, diversos tipos de poderes, diversos tipos de hacks, seja então apagar inimigos, seja então nocautear o inimigo completamente, como fez com Superman, seja então levar o inimigo para uma outra linha do tempo, né, viajar no tempo, enfim, existem diversos fatores, diversas propriedades. Fora que também Darkseid também contém diversa tecnologia que pode então usar ao seu favor, e também o próprio exército de Apocalipse do Darkseid também seria uma outra vantagem, uma luta tão direta contra o exército de Berserkers do próprio Gorr. E com isso ele enfrentou diversos inimigos, diversos níveis de poderes. Nem mesmo então a Liga da Justiça inteira consegue enfrentar de boas o Darkseid. Muitas das vezes a Liga da Justiça toma um cacete do Darkseid. Darkseid ele foi capaz de quebrar o domínio do próprio Doutor Destino sobre ele, sendo então afirmado que Darkseid era mais forte. Foi capaz de derrotar todos os heróis da Terra 2, além do próprio Alan Scott. Darkseid também foi aquele vilão que enfrentou o Anti-Monitor Morbius. Apesar de ser um Anti-Monitor mais fraco se comparado a outras crises, ao Death Metal também, ainda assim é um grande feito em si, já que o Anti-Monitor queria aniquilar o universo. O veredito dessa batalha seria 2. A capacidade do Gorr de vencer o Darkseid, sim, existe, e ela está justamente contra o avatar do próprio Darkseid, os mesmos avatares que vemos enfrentar a Liga da Justiça e outros. Esses avatares, o avatar, tem a capacidade sim de ser derrotado pelo Gorr, principalmente que o Gorr tem a Necroespada, tem a Necrosword, tem a All Black, que é uma arma diretamente vindo do próprio Knu, que tem propriedade além de infecção, corte precisos, que tem a capacidade de matar deuses, como fez com Thor, derrotou um dos Thors, né? Feriu um dos Thors, feriu o velho rei Thor, feriu vários deuses, matou vários deuses, que sim tem a capacidade de ferir o próprio Darkseid e matar ele também. Mas outro veredito é, o verdadeiro Darkseid está no outro nível de comparação com, por exemplo, o avatar do próprio Darkseid. A verdadeira forma do Darkseid é mais complexa do que podemos imaginar. Ele é o Ômega, o fim inevitável de todas as coisas que existem, abre aspas. No final de todas as coisas, a equação antivida. No fim de tudo, a Darkseid, fecha aspas. Quando o Espectro, o Hal Jordan, se aventurou na Muralha da Fonte em busca de respostas sobre por que o Darkseid é necessário, ele demonstrou uma manifestação da fonte. A fonte usou a bateria dos Lanternas Verdes como uma metáfora para poder explicar o porquê, sem um positivo ou negativo, não haverá vida ou energia. A queda do Darkseid lançou uma sombra através do multiverso, quebrou a estrutura multiversal em todo o tempo, arrastando todos os universos para uma singularidade multiversal onde tudo é comum com Darkseid. Todas as histórias sempre levam a Darkseid, o último capítulo de todas as coisas. O que mesmo que o Gorr mate o avatar do próprio Darkseid e cause algum problema para o universo em seu auge, no fim tudo levará ao Darkseid vencendo. Mesmo aqueles que achavam que poderiam comandar o cosmos e o multiverso como a quinta essência foram derrotados, a própria afirmação se encaixa com a entidade antivida mostrada em Sandman, abre aspas, eu sou antivida, a besta do julgamento, eu sou o escuro, no fim de todas as coisas, os fins dos universos, dos deuses, dos mundos, de tudo, fecha aspas. Eu diria que se fôssemos mais a fundo, a verdadeira forma do Darkseid seria como se fosse a Pralaya, um fim inevitável do universo e o vazio do nada que permanece depois. Gorr poderia sim ter possibilidade, ter habilidade e poderes também que for para poder matar o Darkseid, mas seria só o seu avatar, mas nunca conseguiria derrotar o verdadeiro Darkseid, pois ele está num degrau bem acima do Gorr. O resultado dessa batalha mortal é Darkseid venceria. Agora é com vocês, me diz aí nos comentários quem vocês acham que venceria esse duelo. Para ver mais vídeos e para dar aquela moral também incrível para mim, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ter vocês aqui nos vídeos é muito importante para mim.
Conto com vocês no próximo combate. Valeu, falou e até mais.